Oi, lindezas! Aqui é de dia, é de manhã ainda, então vou dizer aqui bom dia. Não sei a hora que você vai estar assistindo, mas a hora que eu gravei esse vídeo era de dia, então vou dizer bom dia. Hoje eu estou aqui fazendo como é que chama? Um kimono, ó, de tricô. Olha que lã gostosa, vocês conseguem ver aí, olha que delícia! É uma lã chamada chenille. E aí eu estou fazendo aqui, isso aqui é uma encomenda. E aí, gente, hoje eu vou contar pra vocês finalmente sobre o meu testemunho de conversão. Então eu vou aqui trabalhando e vocês vão me fazendo aí companhia, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, porque tem muito assunto pra falar. Então já peço pra você aí deixar o seu joinha, se inscrever. Se você não é inscrita ainda, apertar lá o sininho das notificações e compartilhar. Acho que é tudo isso que tem que falar, né, gente? É muita coisa. Então vem comigo, fica aqui até o final do vídeo e depois faz um comentário lá. Lu, gostei, Lu, você fala muito, Lu, não sei o que, faz qualquer comentário aqui no vídeo que ajuda bastante esse canal, tá? O Negresco tá aqui do meu lado e ele tá achando assim o máximo o tripé que eu coloquei aqui na frente. Então, se der uma tremidinha, a culpa é dele, tá? Não é minha culpa não, a culpa é dele, que o tripé tá aqui no chão e aí ele acha assim o máximo. Então, vamos lá. Vou gravar sem o microfone hoje, porque tô quietinha aqui em casa. Não está barulho. E o microfone tá lá no ateliê. E como tá um pouquinho frio, então eu resolvi ficar aqui em cima, porque o meu ateliê é lá, eu moro no apartamento e o meu ateliê é lá no térreo. Então eu estou aqui em cima, né? Eu falo lá, mas gente, estou no terceiro andar. Então eu resolvi ficar em casa agora de manhã. Tá até frio aqui. Eu acho que vou, porque é cedo. Então eu acho que vou pôr já uma mantinha aqui nas minhas pernas que tá bem gelada. Bom, vamos ao que interessa, vamos ao assunto. Hoje eu vou contar pra vocês finalmente em qual igreja que eu fui criada, mas eu vou falar o nome da igreja lá no final, porque não é só para vocês assistirem até o final, eu também quero que vocês assistam, né? Não é só para fazer um suspense, é porque eu não quero aqui falar logo de cara, porque eu quero contar primeiro o assunto, porque senão as pessoas que vão assistir, às vezes são dessa igreja e vão falar assim, é tudo mentira o que ela tá falando. Então eu não quero influenciar vocês, eu quero contar e deixar que vocês tirem as próprias conclusões do que eu vou falar, tá? Então vamos lá. Quando a minha mãe casou com o meu pai, eles já eram adolescentes e crianças e já nasceram nessa igreja, tá? Eu vou falar igreja, mas na verdade ela não é uma igreja que louva Jesus Cristo, tá bom? Vocês vão entender aqui por quê, né? Ela é uma igreja, é uma seita camuflada de igreja, tá? E depois eu vou explicar pra vocês por que eu tô falando isso. Então, os meus pais, eles já foram nascidos, né? Meu pai era, porque já faleceu, e a minha mãe é viva ainda, então eles foram nascidos nessa igreja. Os meus avós também foram nascidos nessa igreja, né? Os meus avós maternos, tá? Os meus avós paternos, eles se converteram a essa doutrina, vou dizer assim, há pouco tempo. Depois, quando eles acho que já eram casados, eu não sei muito bem a história. Mas, para vocês entenderem que eu tenho propriedade de falar o que eu estou falando, porque eu não fiquei nessa igreja há 3 anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu já nasci lá e toda a minha família era da igreja, tá bom? Toda a minha família. A minha mãe tinha, porque já tem alguns falecidos, 6 irmãos. Todos foram criados lá.
mais ou menos assim, com o decorrer do tempo, foram saindo, né, percebendo como era lá, escolheram sair da igreja. Então, nem todos os filhos da minha avó, na verdade, só a minha mãe é que ficou, né? E da parte da minha mãe, da minha avó, da parte da minha mãe, E da parte do meu pai, ficaram. Meu pai eram em 4 filhos, só uma que não ficou. Então, na igreja, né? Então, o que aconteceu? Todos tiveram filhos, os filhos também iam para a igreja e eu vi muita coisa acontecendo. Aí vocês vão falar para mim: ah, mas o que as pessoas fazem não tem nada a ver com o que a igreja é. Tem sim, porque é o que a gente aprende lá dentro, tá? Que direciona a nossa vida, a nossa fé, né? Então, se não fala de uma fé sólida, se não explica sobre o sacrifício de Jesus, se não explica o que realmente é a graça de Deus, se não explica como realmente a gente obtém a salvação, então as pessoas acabam que não tendo o temor que a gente tem que ter de Deus, que não é o medo. Não é medo. Esse temor a Deus não é medo. É um respeito que a gente tem, sabe? Então a gente acaba tendo medo. E quando a gente tem medo, a gente faz as coisas, né? Quando a criança tem medo dos pais, ela só faz o certo quando ela está na frente dos pais. Quando ela não está na frente dos pais, ela fala assim: ah, eu vou fazer tal coisa que eu quero, porque o meu pai e minha mãe não sabem, eles não estão vendo, então eu não vou ser punido, né? E a gente aprende assim lá, a ter medo. Então, eu não vou fazer tal coisa porque tem gente da igreja me olhando, mas quando não tem gente da igreja olhando, eu vou fazer, né? Porque se tem medo das pessoas, porque acham que os líderes da igreja são os representantes de Deus aqui na terra. Então, o que eles falam é a palavra de Deus. O que sai da boca deles é o que Deus quer falar para mim. Então, a gente acaba aqui criando medo, tá? Não é respeito. Bom, eu nasci nessa igreja, né? E fui crescendo assim, né? Desse jeito, tendo esse medo de Deus. O meu pai era uma pessoa, o meu pai tinha ministério lá na igreja, então ele fazia parte do corpo ministerial da igreja, mas ele era alcoólatra, adúltero, agressor. E, gente, eu não vou ficar olhando pra vocês que eu tô trabalhando, tá? Esse vídeo aqui é mais quando você estiver fazendo alguma coisa, não precisa você ficar vendo, só ouvir. Então, o meu pai foi essa pessoa, né? Ele nunca foi pai, obrigava a gente a ser fiel às doutrinas da igreja, mas em contrapartida, a minha mãe sempre foi a mãe. Quando eu falo a mãe, é porque aqui no Brasil a gente sabe, né, que a gente usa esses pronomes para dizer que era uma grande pessoa, que é uma grande pessoa, né, que é uma grande mulher. Então, a minha mãe sempre fez de tudo para cuidar da gente, né? E a minha mãe não era essa pessoa, como que eu vou dizer assim, que seguia fielmente as coisas da igreja, graças a Deus. Então, eu era uma criança que eu cortava o cabelo, porque lá eles condenam quem corta o cabelo. A minha mãe deixava eu passar um gloss, né, que na época chamava brilho, um gloss na boca, né. O meu pai já não deixava. Eu ia nos aniversários quando eu era criança. O meu pai enchia a cara nos aniversários, sabe? Mas eu tinha que ficar sentada enquanto as crianças estavam dançando lá a música da Xuxa, a música do Balão Mágico, e eu queria dançar e eu queria brincar, e o meu pai falava assim: isso não é coisa de crente. Então eu ficava sentada, olhando tudo aquilo, né? Não podia participar das brincadeiras que tinha na festa. Se tinha lá a dança da cadeira, eu não podia, porque tinha a música do mundo.
mas enquanto isso ele fumava e bebia, né? E aí isso foi dando um contraste de eu crescer e ir pensando como é que se dava aquilo, né? Mas a igreja, essa doutrina enfia na nossa cabeça que tudo é o inimigo, tudo é o diabo, né? Então é o diabo é que pega a pessoa, é o diabo é que não sei o que. A responsabilidade nunca é da pessoa que erra, sabe? No caso dos homens, tá? Se for das mulheres, não é bem assim. Então é uma igreja machista, tá? Vocês vão entender por quê mais pra frente, que eu vou contando. E aí eu achava que olha só, eu achava que quando eu escutava músicas do mundo, que não eram os próprios hinos da igreja, porque lá não pode nem escutar música cristã, música gospel, música evangélica, como você queira aí chamar, não pode escutar outras músicas, só pode escutar os hinos lá da igreja, né? E na época que eu era adolescente e já na fase jovem adulta, a gente ia nos encontros lá que tinha dos jovens e tudo mais, que tinha as músicas da igreja. Eu vou só aqui esticar o braço que eu vou pegar mais lã, que acabou. E já volto aí. Ó, é essa lã aqui que eu tô usando, ó. Amigurumi Chenille da Círculo, tá? Eu paguei R$26,90, acho, cada novelo desse. E essa é uma encomenda que eu estou fazendo. Bom, voltando lá. Então, agora esqueci qual que é a parte que eu tava falando. Aí não tinha, a gente gravava, sabe? Nas fitas cassete, quem é dessa época vai lembrar? A gente gravava nas fitas cassete os hinos que eram tocados lá dentro da igreja pra gente escutar em casa, mas nem isso era permitido, até isso era proibido. Olha aqui o negrisco. Fui pegar a lã, ó, ele já tá todo aqui interessado, ó, na lã. Então, a gente não podia nem escutar isso, né? E outras músicas, se eu podia, dentro da minha casa, o meu pai deixava eu escutar outras músicas, né? A gente assistia televisão, ia na praia, fazia algumas coisas assim, né? Que as outras pessoas também faziam, né? Então, a gente não era assim, meu pai e minha mãe não eram rígidos lá nas coisas da igreja, né? Usava calça, a gente ia na praia de maiô, sabe? Entrava na água, porque eles vão na praia de calça, saia, blusa, é um horror, né? É um horror. Escandaliza mais quem tá lá na praia, era melhor não ir, né? Bom, enfim, mas cada um entende como de um jeito aí, né? Mas a gente tinha essa vida. Então, em casa, quando eu escutava música que não era da igreja, então eu não podia escutar músicas cristãs, música falando de Cristo. Eu não podia ouvir gospel, nada disso, porque onde já se viu que isso daí era tudo música do inferno, mas eu podia escutar pagode, eu podia escutar MPB, né? O meu pai tinha fita cassete de outros artistas, então se punha em casa para escutar. Então é um disparate, né, gente? E aí só que eu achava lá, pelo que eu aprendia lá dentro da igreja, que quando eu escutava a música do mundo, o inimigo, pra quem não sabe, o inimigo lá, eles falam que é o inimigo das nossas almas, que é o inimigo de Deus, que é o diabo, tá? Então, quando eu falar assim, vocês já sabem.
O inimigo pegava meu pai e aí ele bebia e depois ele chegava em casa e agredia a minha mãe e fazia outras coisas piores, né? Como a minha mãe, eu não vou contar da história dele com a minha mãe, porque eu tô contando da minha história, mas a minha mãe quase que ele matou a minha mãe, tá? Mas vamos lá. Vamos numa ordem cronológica para eu não me perder aqui no que eu tô falando. Então, eu não escutava a música do mundo, sabe? Eu só escutava hino, eu não assistia mais televisão, porque eu não queria mais que a minha mãe sofresse. Eu pensava nisso, eu não queria que a minha mãe sofresse, né? Lá dentro da igreja, para não falar assim, mas a igreja não tem nada a ver com o que o seu pai fazia, né? Lá dentro da igreja, eles colocavam essas coisas na minha cabeça, então eu fiquei presa nisso, achando que a culpa era minha. Esse é o problema. Eles me faziam acreditar que a culpa por meu pai ser desse jeito, pelo meu pai agredir a minha mãe, era minha, era porque eu usava calça, era porque eu usava maquiagem. Então eu parei de fazer tudo isso, eu parei de ter amizades que não eram da igreja, porque eu não queria mais que acontecesse aquela situação na minha vida, né? O meu pai adulterava, né? E pegava um instrumento dele, que ele tocava lá na orquestra da igreja, e tocava em casa, bêbado, né? Então, eu via essas coisas e eu ficava pensando, mas como assim que Deus, se o instrumento, porque lá tudo é santo, o templo é santo, o instrumento é santo, tudo é santo, sabe? Então eu falava assim, mas como é que Deus permite ele tocar o hino que é santo e tocar esse instrumento que também é santo? Sempre que ele faz tudo isso, eu não conseguia compreender essas coisas, né? Então eu ficava com algumas dúvidas, mas eu aceitava tudo. Bom, aí também lá, o que acontecia? Eles são uma igreja pentecostal. O que é ser uma igreja pentecostal? Eles falam em línguas, tem profecias, né? Essas coisas todas aí. Só não fala de Jesus, tá? Já vou explicar mais pra frente, vou explicar isso daí. E aí, quando eu era muito desprezada lá dentro da igreja, porque os líderes da igreja, né, lá não tem pastores, porque eles falam que o pastor é um só, é Jesus Cristo, né? Mas na Bíblia tá falando que Deus separou os discípulos para pastorearem as ovelhas, que somos nós, que somos quem crê em Jesus, somos as ovelhas, né? Então ele instituiu pastores aqui para cuidar dessas ovelhas que somos nós. Mas eles falam que lá é errado, né? Bom, enfim, a gente não tinha acesso a esses líderes, porque quando a gente achava que eles eram a autoridade máxima, que eles eram os santos de Deus aqui na terra, que eles eram irrepreensíveis e não faziam nada errado. Então, eu cresci assim, que eles eram os santos, né? E aí, tudo que eles falavam, a gente fazia. Por quê? Vinha da boca de Deus. Então, não era da Bíblia. Não tinha nada a ver com Bíblia. Não tinha, a palavra de Deus não era assim, lê a Bíblia na sua casa, né? Então, tudo que a gente ia fazer lá, se você ia começar a estudar, se você ia namorar, se você ia comprar um carro, vender uma casa, fazer uma viagem daqui até Santos, então a gente ia buscar a palavra para ver se Deus estava de acordo com aquilo. E o que aqueles homens falassem, as pessoas faziam, né? Até aí eu não tive prejuízo financeiro, não tive prejuízo na minha vida, nem nada. Só tinha perdido tempo, né? E eu era uma pessoa muito desprezada lá dentro da igreja, desde criança, porque nós éramos pobres. O meu pai ia para a igreja
lá cumprir o ministério dele, bêbado, né? E os líderes sabiam disso e ninguém fazia nada, ninguém falava nada, absolutamente nada. O meu pai ia lá, tocava seu instrumento lá, os hinos que eles falavam que era santo, o lugar que era santo, tudo que era santo. O meu pai ia bêbado lá, eles sabiam disso, que meu pai fumava, que meu pai bebia, que meu pai era agressor, e eles não fizeram nada com meu pai. Por isso que eu digo que é uma igreja machista, né? Mas mais pra frente vou falar sobre isso também. Bom, aí eu fui crescendo desprezada porque eu era pobre. Eu estava numa igreja que era no bairro da Vila Prudente, aqui em São Paulo, tá? Uma igreja onde as pessoas, que ela fala Vila Prudente, mas ela ficava como se fosse na Moca, Brás. Então, a família dos anciões de lá eram ricos, né? Eram ricos, usavam umas roupas assim, tal, não sei o quê, e eu não participava daquilo porque eu era pobre, né? Então, eu era desprezada, eu não tinha amizades lá na igreja, ninguém queria fazer amizade comigo. Na época, eu era super magricela, e era bonitinho ser gordinha, ter cabelo enrolado. Eu era a magricela do cabelo liso, se fosse hoje eu ia arrasar. Mas naquela época era desse jeito. Bom, eu tinha uma amiguinha aqui, uma amiguinha lá. Quando eu fui crescendo, o que aconteceu? O meu irmão era o menino mais bonito da igreja, né? Que o meu pai também era bonitão, meu irmão é bem parecido com meu pai. E aí todas as meninas queriam namorar meu irmão e as próprias mães incentivavam. Isso não é da minha cabeça, tá? As próprias mães, não é assim uma coisa que, eu acho que elas incentivavam. Não, elas incentivavam, estou afirmando. Elas incentivavam elas terem amizade comigo para se aproximar do meu irmão. Quando elas viam que o meu irmão não ia dar bola para elas, elas cortavam a amizade. Tudo incentivada pelos adultos da igreja, tá? Não era coisa de adolescente, não. Eram os adultos da igreja. Então, eu não tinha amizades lá. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, abraçar, estar com pessoas, né? Mas é hoje que eu tenho essa oportunidade de ser assim. Lá naquela igreja não tinha nenhum tipo de acolhimento. Eles falam que, porque os irmãos são tão amorosos e gostam de encher a boca para falar isso. Mas a gente passava fome, ninguém ia na nossa casa levar uma cesta básica, porque o meu pai gastava todo o dinheiro que meu pai trabalhava, ganhava bem, mas ele gastava todo o dinheiro com coisas erradas, e a minha mãe, coitada, tinha que passar roupa para comprar o almoço e a janta para mim e pro meu irmão. Às vezes a gente dividia 2 ovos em 3, eu, minha mãe e meu irmão. Enquanto meu pai gastava tudo, a igreja sabia de tudo isso e não fazia absolutamente nada, tá? Esses são os caros santos de Deus, né? Então, assim, acho que o inimigo pegava era eles, né? Acho que ainda pega. Bom, enfim, fui crescendo dessa maneira aí, né? Então, tava falando dos amorosos. A gente ficava, não tínhamos carro, né? Porque éramos pobres. A gente ficava, às vezes, no ponto de ônibus, na chuva, nesse frio que está fazendo aqui. Eu estou gravando esse vídeo, está muito frio aqui em São Paulo. Neste frio, a gente ficava numa avenida, quem conhece lá a região, na Avenida Paz de Barros, ficávamos de saia, tá? Com roupas que nem era tão quente, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, esperando o ônibus à noite para vir embora para casa, porque eles não tinham compaixão de repente fazer um culto à tarde. Não, eles faziam esse culto, era sábado e domingo, tinha que ir para a igreja à noite, terminava à tarde da noite, às vezes era 15 para as 10, 9h30 da noite que acabava o culto, até a gente sair da igreja e ficar lá esperando o ônibus. Vocês imaginam que frio que era. As pessoas, os irmãos amorosos,
que eles têm lá, que eles enchem a boca para falar ainda hoje, que não, porque os irmãos são tudo amoroso. Passava, buzinava, fazia tchauzinho, né? E ia-se embora e eles iam passar na frente do nosso condomínio onde a gente morava. E não tinha coragem com o carro vazio de dar carona para nós. Então a gente passou toda essa humilhação, né? Depois depois eu cresci, né? Fiquei aí, quando eu tinha 19 anos, um rapaz se apaixonou por mim, né? Eu não tinha ninguém, como eu falei pra vocês, eu era a desprezada lá da igreja. Eu ia nas festas, ninguém conversava comigo, nas festas de aniversário até me convidavam, mas ninguém conversava comigo. Depois tinha uns almoços que faziam pros jovens, tudo pago, tá? Não era a igreja que fazia, não. A gente se reunia na casa de um líder e a gente pagava pra fazer esse almoço. Eu ia lá, eu comia e eu ficava sentada e eu saía, ia me embora, ninguém nem reparava que eu tinha ido embora, né? Então, nem os adultos, nem os jovens, nem ninguém. E aí, não tô aqui me fazendo de coitadinha não, tá, gente? Só tô contando pra vocês o que foi que aconteceu. E aí esse rapaz, então, veio conversar comigo e nós começamos a namorar. Só que quando a gente começou a namorar, ele já tinha tido uma desilusão dentro da igreja e ele não estava mais frequentando a igreja. Mas como ele era bem popular, ele tinha bastante amizade na igreja, ele ia na porta da igreja para conversar com o povo, porque lá eram uns amigos, né, que tinha. E aí, o que aconteceu nessa época? A gente começou a namorar. Uma pessoa que não conhecia, uma adulta, tá? Uma senhora adulta, não me conhecia, não conhecia ele, disse que viu uma foto nossa juntos, e aí disse para minha família que Deus havia revelado para ela que esse rapaz estava frequentando religiões afrodescendentes. Não tenho nada contra os afrodescendentes, tá? Vou deixar explicado aqui. Tenho amigos, frequento casas de pessoas que são dessa religião. Eu não tenho nada contra a fé de ninguém, tá bom? Não fazendo mal pra mim, não sendo uma pessoa ruim pra sociedade, pra mim tá tudo certo, tá bom? Cada um acredita no que quer acreditar, né? Eu não vou pôr a minha fé goela abaixo de ninguém, como eu também não quero que ninguém ponha a sua própria fé minha goela abaixo, que eu também não aceito. Vamos nos respeitar, né? E aí falou isso. E aí a minha família fez o quê? Todo mundo acreditou na profecia mentirosa, né? Que a gente não sabia. Inclusive, eu também acreditei que era verdade. Ninguém chamou esse rapaz para poder perguntar para ele se era verdade, se era mentira, se era nada. Todo mundo acreditou no que aquela mulher falou e simplesmente o meu pai foi lá e terminou o namoro. E eu peguei tudo que eu tinha de presente, de cartinha, disso, daquilo, de não sei o que nós vivíamos muito felizes, obrigado, né? E eu estava muito feliz porque agora eu tinha uma pessoa na minha vida, eu podia conversar, eu podia sair, me divertir, passear, né? Ele era uma pessoa de bem, né? Nós estávamos pobre também, porque estávamos começando a vida, ambos tínhamos 19 anos na época, né? Ambos começando ali a trabalhar e construindo a vida. Bom, ele não era do mesmo bairro que eu morava, enfim, terminou-se um namoro, meu pai foi lá e terminou o namoro com o pobre, pobre, tô falando de coitado, tá? Terminou o namoro e nem explicou o motivo e eu fiquei sofrendo a vida assim. Fui sofrer e ele também, né? Porque a gente se gostava, a gente não se separou porque a gente não se gostava mais. Nos separaram por causa dessa profecia. E daí por diante a minha vida, sofri muito prejuízo na minha vida,
Depois, qualquer dia eu conto pra vocês que depois eu me casei, não deu certo, me casei, não deu certo, sofri muito prejuízo emocional, prejuízo financeiro, né? E talvez se aquela pessoa não, eu tô falando talvez, tá? Não posso afirmar, né? Se esta pessoa tivesse ficado com a boca dela fechada e não inventasse mentira, né? Porque foi uma mentira aí que ela inventou, que Deus revelou pra ela. Depois eu vim saber que era mentira, ele não frequentava essa religião, nunca frequentou, né? E eu não teria passado tanto apuro na minha vida, né? Como eu passei. Bom, enfim. Então, a vida foi caminhando assim, foi indo ladeira abaixo, né? Vou falar assim, não aprendi nada sobre Jesus Cristo. Eu achava que eu ia ser salva, que eu ia morar no céu, vamos dizer assim, porque tem gente aqui que não é cristão, então não entende, né? Então vamos falar mais simplificado. Eu achava que eu ia morar no céu porque eu era boazinha, porque eu frequentava aquela igreja, porque eles falam que só eles é que vão pro céu. Só eles é que são santos, eles acham que são santos, né? Então eu fui crescendo nesse ambiente, sendo ali manipulada. Eu achava que Deus não me amava porque eu fazia coisa errada, porque quem não faz coisa errada, todo mundo faz coisa errada, né? Coisa errada que eu digo é xingar alguém, é ficar com ódio, ficar com raiva, comer demais, né? Então, eu achava isso. E aí eu fui crescendo aí nesse ambiente, né? E fui ficando lá. Só que tinha algumas coisas lá que o meu coração, eu sempre fui muito... eu nunca fui muito sonhadora, muito, assim, acreditar nos outros, assim, no que as pessoas falam, né? Eu acreditava que assim, o que eles falavam era da boca de Deus, porque eu fui criada assim, para acreditar nisso daí, né? Mas tinham algumas coisas que eu não conseguia entender. Por exemplo, as pessoas lá falavam em línguas estranhas, então tinha lá uma manifestação, um barulho na igreja, sapateando, rodopiando, lá um abraçando o outro, que era um culto que era uma oração que se chamava a busca de dons, né? Quem conhece essa igreja já vai saber de que igreja que é que eu tô falando, né? Por eu ter falado tudo isso. E aí se falava nisso e as pessoas saíam lá de não sei de onde para buscar os dons, e aí ficava aquele barulho na igreja e eu ficava, meu Deus do céu, acontece algum problema comigo, porque eu não sinto nada, eu não gostava de ficar ali. Aquilo me incomodava de uma tal maneira que quando eu sabia que no final do culto ia ter esse negócio, eu saía de fininho e ia me embora, né? Eu nunca gostei disso, não gosto disso, né? Eu acho que Deus é simples, não sei, eu não vou falar porque tem pessoas que falam, né? Que eu conheço pessoas que falam assim, eu falo em línguas, tudo bem, eu não vou dizer que aqui que esse dom não existe nem nada, porque cada um tem a sua experiência com Deus, mas eu tô dizendo que eu nunca gostei de participar disso. Eu nunca gostei de sair do culto e ir pra casa de pessoas, ficar orando a madrugada inteira lá, né? Que eles falam que lá eles não têm vigília, mas isso daí é a vigília. Não é dentro da igreja, mas eles se reúnem para fazer isso. Bom, aí a igreja vai falar, mas a gente não tem nada a ver com isso, mas acontecia lá, tá? Então, eu fui vivendo assim, né, neste ambiente. A minha mãe ia lá na igreja reclamar do meu pai, e eles falavam o que pra minha mãe? A irmã tem que orar mais e tem que entregar na mão de Deus para que Deus liberte o seu marido, para que ele seja uma pessoa boa. Mas ele queria ser uma pessoa boa? É lógico que não. Tanto é que ele faleceu com 57 anos,
né? E eu não vou ficar falando muitas coisas, porque isso diz respeito à vida da minha mãe também, né? Minha mãe ainda tá viva aí. E eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, porque eu nem sei se ela quer que eu fale a respeito disso. Bom, voltando lá pra minha história, né? Aí, depois que eu desisti desse namorado aí, eu não namorei mais ninguém na minha vida. Só que continuei aí frequentando essa igreja, né? Chegou um tempo na minha vida, eu trabalhava na área da educação, eu era professora. E aí eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica. E depois eu fui fazer enfermagem, né? Resumindo o testemunho, eu fui fazer enfermagem. E quando eu fui estudar o auxiliário técnico de enfermagem, eu conheci algumas. Eu fiz um grupinho de amigas, né? 2 católicas e 2 cristãs, né? Eu vou falar mais de uma delas, porque tem mais a ver assim com o que aconteceu com realmente com a minha conversão a Jesus Cristo, não é a outra igreja, tá? Deixar bem claro aqui, é a minha conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, é o que ele fez por mim lá na cruz, é o amor que ele despendeu por mim lá na cruz, tá bom? Então, eu era dessa igreja, né? E eu ia pra escola e às vezes eu chegava lá com algum problema e essas mulheres, né? E eram 2 mulheres já casadas e 3 mulheres casadas e uma mais novinha do que eu, né? Uma mocinha. Bom, e elas, às vezes eu contava pra elas o que eu estava passando e elas oravam por mim. Elas falavam assim: vamos orar, né? Vamos orar. Então elas me acolhiam na oração. E aí elas fechavam os olhos, davam as mãos e elas começavam a orar. E eu achava aquilo tudo muito engraçado, porque não ajoelhava, não punha véu na cabeça. E elas falavam com uma franqueza no coração, sabe? Não, porque. E elas começavam a orar e repreender e falar em nome de Jesus e não sei o quê. E eu não estava acostumada com essas coisas, porque lá nessa igreja não tinha isso. Era todo um ó Senhor bendito, todo poderoso. Porque nós estamos entrando na presença do rei, do juiz, do não sei o que, então a gente tem que se preparar, tem que se prostrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem todo um ritual para poder orar. E elas eram simples, elas simplesmente, vamos orar, então vamos orar. E elas fechavam os olhos, ou então até com os olhos abertos, e punham a mão na minha cabeça e ia orar. E eu achava aquilo, eu dava risada, eu falava assim, ai, como vocês oram engraçado, né? Aí tinha uma delas que começou a falar, mas ela frequentava uma igreja, ela até cantava nessa igreja, fui ver aqui se já tinha dado a medida. Ela até cantava nessa igreja e ela começou ela tinha também uma papelaria, o nome dela é Rosângela, por isso que eu vou falar mais dela. Ela tinha uma papelaria que ela vendia alguns produtos evangélicos cristãos, né, nessa papelaria. E aí, deixa eu contar só aqui. 1, 2, 3, 4, tá certo. E aí ela começou a falar pra mim, eu comecei a frequentar lá a casa dela, e porque ficamos amigas fora da escola, né? E um dia eu fui na casa dela, porque ela tem filhos gêmeos, e eu fui no aniversário dos gêmeos dela. Quando eu cheguei lá no aniversário dos gêmeos, não sei se ela vai assistir esse vídeo, ela nem sabe que isso aconteceu comigo, tá? Quando eu cheguei lá, a família dela também, toda cristã, tinha alguém tocando um violão, que se eu não me lembro, se eu não me... assim, não tô errada, parece que tinha alguém tocando um violão e eles estavam cantando uma música cristã bem alegre, sabe? É uma música da cantora Eishla. Eu vou cantar aqui só uma frasezinha, porque diz aqui que o YouTube não gosta de
não pode ficar cantando, né? Então a música cantava assim, ó, não sou cantora, tá? Canto até super mal, vocês me desculpem. Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver, tá? Se vocês quiserem, procurem aí o restante, que eu não posso cantar o restante, senão eu cantaria com todo prazer. E aí, elas estavam, ela com a irmã dela e as crianças e todo mundo cantando e batendo palma e todos alegres. E eu fiquei assim, eu achei aquilo maravilhoso. Eu achei estranho, né? Porque na igreja que eu ia era todo mundo sentado com aquele livrinho, cantando e cantando, todo mundo triste. E lá eles estavam cantando feliz, que eles estavam adorando Jesus. E eu comecei a pensar assim. E aí cantaram outras músicas que eu não me lembro, né? E eu comecei a pensar assim, não é possível que eles, com toda essa alegria, com essa sinceridade de coração, que eles não estão agradando o coração de Deus, estão deixando Deus feliz com isso? Claro que eles estão, claro que Deus está recebendo e ouvindo isso. Eu já comecei a pensar assim, né? E daí ela me apresentou ela falou pra mim que se eu queria escutar algumas coisas, eu não lembro muito como eram nossas conversas a respeito disso. Eu só sei que ela me emprestou uns CDs e depois DVD do Diante do Trono. Se você não conhece, vai procurar as músicas do Diante do Trono para você escutar. Então são todas músicas que a cantora, a líder lá do louvor, ela pega os pedaços, textos bíblicos, e ela faz músicas que são verdadeiras orações. E ela me emprestou, né? E eu comecei a ouvir quando meu pai não estava em casa, claro. Eu comecei a ouvir. Na minha casa tinha televisão, tinha rádio, não tinha videocassete porque a gente era pobre. Então eu peguei um videocassete emprestado. Se a minha tia Soraya também assistir, ela vai se lembrar que eu peguei um videocassete dela emprestado para eu poder assistir essas fitas, né? E eu comecei a ver uma multidão de gente reunida, louvando e orando e adorando a Deus, e pensar, duvido que Deus não aceita isso aí. Duvido que esse povo aí não tá agradando a Deus. Eu duvido que esse povo não é cristão. Assim, não é crente, né? Porque eu falava crente, não falava cristão, né? Duvido que esse povo aí não é crente. Porque lá nessa igreja, eles dizem que só eles é que vão ser salvos. Só eles é que vão morar no céu. E eu ficava pensando, duvido que essas pessoas não vão. Claro que elas vão. Olha como elas estão cantando de todo o coração. E eu fui me despertando para aquilo, tá? Isso aí faz muitos anos mesmo. Eu nem sei quando é que foi que eu fiz enfermagem, eu só sei que eu estou fora da área faz 2 anos e eu trabalhei, se eu não me engano, 15 anos. Então faz muitos anos mesmo. Faz mais, gente. Mais de 17 anos, isso aí. Bom, enfim, o tempo foi passando e eu fui gostando e eu fui cada vez mais me acostumando a escutar aqueles louvores. E não tinha o YouTube como... Nessa época nem tinha, acho que, YouTube, não sei. Mas não era... o meu celular nem era assim que dava pra gente assistir o YouTube. Era tudo diferente, né? Lá, nesse tempo aí atrás. Deixa eu ver aqui. Ó, vai acabar esse vídeo. Então eu vou postar essa primeira parte.